Olá pessoal, graça e paz, seja bem-vindo a mais um SP10 para edificar a sua vida. Nós sabemos que a palavra da fé, ela não volta vazia, porque Deus diz que a palavra está na tua boca e no teu coração. Uma das maiores ferramentas que Satanás vai usar para roubar de você as bênçãos de Deus será a dúvida. E a dúvida está atrelado ao medo. O medo é uma ferramenta poderosa para destruir suas convicções, para tirar de você a consciência de quem realmente você é. Quer viver uma vida livre do medo? Você precisa entender a sua posição na justiça. A palavra de Deus deixa claro a nossa posição na justiça. E a justiça ou a consciência da justiça vai tirar de você toda opressão que a condenação e a culpa poderá causar. Nós sabemos pela palavra de Deus que nós fomos justificados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Agora, por causa da nossa fé na obra perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos e temos paz com Deus. Paz é o efeito de justiça. Condenação é o efeito do pecado. É o senso de condenação que lhe tira a ousadia, que vai lhe tirar a intrepidez e a confiança ou a convicção de que aquilo que Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Foi justamente a timidez e o medo que fez com que Pedro começasse a afundar. Ao chegar próximo dele, Jesus lhe faz uma pergunta extraordinária: por que duvidaste? E a resposta está na própria declaração de Jesus: não tem mais. Nós podemos perceber que medo, vergonha e timidez estão atrelados a quando o pensamento do medo domina a sua mente. A Bíblia diz claramente que Deus declara, através do apóstolo Paulo, para despertar Timóteo para o dom que Deus tinha dado a ele. E aí uma declaração poderosa no versículo 7, quando Paulo diz para Timóteo, além de despertar o dom que havia nele, Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, coragem e moderação. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, coragem e moderação. O espírito do medo, dominando a mente de alguém, através de pensamentos de medo, vai causar depressão, vai causar senso de culpa, vai tirar a capacidade que o dom tem de produzir resultados. Veja que Paulo já diz logo a ele, desperta o dom que há em ti. O medo vai lhe dar um senso de que nem o dom você tem mais, que Deus te usou naquela época, mas não usa mais. Assim que Adão cai em pecado, quando ele volta na viração do dia para ter comunhão com Deus, e aí ele diz uma declaração poderosa que não foi dita antes em nenhum momento. Adão diz para Deus, tive medo e me escondi. Até então, todos os dias, Deus vinha ter comunhão com Adão. Adão tinha comunhão com Deus. A Bíblia diz que ele estava nu lá e não se envergonhava. O medo vai produzir vergonha, o medo vai inibir o dom, o medo vai tirar você de andar por sobre as águas. Deus não te deu esse espírito. Não tenha medo de ser abençoado, não tenha medo de ser rico, não tenha medo de se relacionar com Deus e com pessoas, não tenha medo da velhice, não tenha medo de nenhuma doença, não tenha medo de nenhum pensamento de doença. Não deixe esse espírito de medo pegar você, porque Deus não te deu espírito de medo. Seria por isso que Deus declarou, e alguém já disse que existem mais de 365 versículos na Bíblia dizendo não temais ou não temas. Alguém disse que era 366 versículos, não temas. Nós poderíamos dizer isso para cada dia do ano, Deus já acorda você dizendo não temas. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Ou seja, o medo tem um poder de atração tão poderoso que vai te dar uma imagem, vai te dar uma confissão, vai te dar um sentimento e terminará você possuindo aquilo que teme. Foi isso que aconteceu com o nosso amado Jó. O mal que eu temia, esse me sobreveio. Aliás, medo é uma coisa terrível. Ele é fé no diabo. Quando você permite o medo ditar sua fala,
ditar seus sentimentos, ele vai gerar um comportamento doentio e vai destruir. Vai destruir sua vida, vai destruir seu ânimo, vai tirar você da paz, vai roubar a sua fé. É muito importante que você entenda que Deus não te deu espírito de medo, mas de amor, coragem e moderação. Ela vai tirar todo o senso de culpa quando você entender quem ela é. De quem eu estou falando? O que é que eu estou falando? Estou falando da justiça. O senso de justiça, a consciência de justiça, a consciência que você é justo, vai tirar de você todo o medo. Às vezes as pessoas têm até medo de Deus, medo que Deus fale com elas. A Bíblia diz que o povo de Israel, quando chegou naquele monte, teve medo da glória, do relâmpago, das nuvens e até da voz de Deus. Eles olharam para Moisés e disseram: fala tu com ele e depois você fala para nós, porque nós temos medo. O medo afasta você de Deus, o medo afasta você de pessoas, o medo vai roubar sua confiança em Deus e até nas pessoas. Esse espírito de medo não foi dado por Deus. Esse espírito de medo é o maior matador de todos. Pessoas têm medo de adoecer e vão ficar doentes, porque o medo atrai aquilo pelo qual ele domina a pessoa. É importante entender que para ficar livre do medo, você precisa entender sua posição de justiça. Você precisa entender que foi justificado, porque o medo é resultado do pecado e da queda. Adão não tinha medo de Deus até que o pecado se estabeleceu nele. E a primeira coisa que ele disse para Deus é: tive medo. E aí Deus entendeu logo que ele não estava na posição que Deus o tinha colocado. E aí ele disse: eu tive medo e me escondi. Quando nós temos medo, nós não enfrentaremos nada de frente. Vamos fugir pela tangente. O medo também vai tirar o seu ânimo, vai tirar sua alegria, vai tirar seu entusiasmo de conseguir algo. Você não pode permitir que o medo domine sua vida. Quando Paulo fala para Timóteo, Paulo diz: desperta o dom que há em ti, porque Deus não te deu espírito de medo. Isso significa dizer que aquele dom abafado ou simplesmente negligenciado era resultado de um medo que Timóteo estava enfrentando. No versículo de número 8, ele diz para Timóteo para que ele não se envergonhasse do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós percebemos então que nessa carta de 2 Timóteo, capítulo 1, e versículos 6, 7 e 8, são versículos importantes para que você entenda que o medo abafa o dom, que o medo gera vergonha em você, que o medo gera timidez e o medo vai tirar você de operar no dom. E o dom é a capacidade sobrenatural que Deus te deu para se expressar através de você. É através do dom que Deus te deu que Ele vai tocar pessoas e abençoar pessoas. Quantas pessoas estão paradas por causa desse medo? Medo até de errar de novo, medo de começar, medo de se relacionar. E se você não dominar, o medo vai entrar em todas as áreas da sua vida e vai roubar de você as melhores bênçãos de Deus. Pedro, andando sobre as águas, desfrutando de algo que Deus falou com ele, quando ele teve medo, ele começou a afundar. E o medo vai bloquear a sua fé. Você precisa entender que é importante desbloquear a sua fé para viver tudo que Deus tem para a sua vida. Quero deixar para você uma declaração de Davi: não terei medo dos 10 milhares que me cercam e de todos que estão ao meu redor. É uma confissão poderosa para você fazer. Pega lá Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de dar um like. Não esquece de compartilhar essa palavra e estar junto conosco aqui para receber a palavra da fé. Segunda a sexta eu tenho lives pelo Instagram e você também pode ser abençoado 8 horas da manhã. Deus abençoe sua vida e até o próximo SP10.